Olá, nós somos alunas do primeiro período do curso de Psicologia do IPO. Nós viemos hoje apresentar para vocês o nosso trabalho de pesquisa, cujo tema é o autismo. O nosso grupo é formado por Laís Stephanie, Maria Eduarda, Mônica Barcelos, que sou eu, Tainara Matos e Vanessa Cabral. Nós não podemos deixar de falar também da nossa professora Ariana Ramos, que muito nos ajudou na construção desse trabalho. A metodologia que nós usamos foi a entrevista. Nós desenvolvemos 13 questões que foram apresentadas a 6 pais de autistas e que prontamente nos responderam. Hoje a gente traz uma entrevista que nós fizemos com na verdade, uma avó de um autista, a Carmen. Uma pessoa incrível que fala com muita propriedade da experiência que ela vive na educação do seu neto autista. Foi um trabalho muito bacana, que nós tivemos respostas bem claras, bem objetivas, da grande dificuldade que esses pais enfrentam na inserção dos seus filhos na sociedade. E no caso da Carmen, ela pontua especialmente no âmbito escolar, mas também nos fala das grandes capacidades que esses autistas têm, né, desde que sejam proporcionados a eles esse ambiente e estrutura adequada para esse desenvolvimento. Espero que vocês apreciem nosso trabalho. Muito obrigada. Fazer uma pergunta referente a esse momento que a gente está passando, né? Que é muito inovador. E como a gente está confinado em casa, provavelmente pode estar sendo meio diferente para você com seu filho, né? Eu queria saber como você está lidando com isso, como que ele está reagindo, se ele está ficando mais estressado. Vamos lá, Vanessa, pergunta muito boa essa tua. Realmente, esse momento já está sendo difícil para todos nós, né? Porque foi uma quebra de rotina da gente, de repente paramos com tudo. E o autista, ele tem uma necessidade muito grande da rotina. A rotina é uma coisa que é essencial para estabilizar ele emocionalmente. Então, de repente, o Luan parou com todas as atividades. Ele parou de ir à escola, que é onde ele gosta muito de ir, que é o Espaço Vida. Ele começou a não poder ir para lugar nenhum, sair para lugar nenhum, e ficar aqui só dentro de casa. Nós moramos em um apartamento, que é um local pequeno. Então, assim, no início, ele meio que estava curtindo, assistir filme e tal, aí eu fazia algumas atividades com ele, mas com o tempo isso foi estressando ele, ele já não tá querendo mais fazer nada, ele não quer mais fazer atividade nenhuma, porque ele acha o seguinte: as atividades eu tenho que fazer em terapia, não preciso fazer dentro da minha casa, eu só quero ficar com o celular na mão. Então, o que eu estou fazendo aqui é inventando cada dia uma coisa, é me reinventando, literalmente. Cada dia a gente descobre uma coisa diferente. Fazer desenho, massinha de modelar, até usar o veículo como a internet, para colocar bichinho para ele ficar brincando, né? Porque já que ele é não verbal, como eu falei para vocês, fica até mais complicado para saber o que ele está querendo. Mas eu acho que esse momento é difícil para todo mundo, e para as crianças e para os adultos autistas ainda mais. Porque o que me preocupa é quando acabar a pandemia, que aí ele vai ter que de novo quebrar a rotina. Quer dizer, ele vai ter que enfrentar o mundo lá fora. Batalha, porque acaba que a casa virou a zona de conforto dele. Exatamente. Então, resumindo, a gente está tá se virando nos 30 aqui, amiga. Estou quase indo pro Faustão. Como é a relação de vocês, como é no dia a dia, como ele se comporta, qual que é a rotina dele? Meu bem, é o seguinte, olha, primeiro, como eu falei para vocês, o autista ele tem uma rotina, né? Eles precisam dessa rotina. Só que eu tenho um grande problema, eu sou completamente desorganizado, eu não sou uma pessoa de rotina. Então, meu neto, ele aprendeu muito não ser rotineiro por minha causa. Quer dizer, a gente vive em embate por causa disso. Mas como que é? Como é que funciona isso? Vou te dar um exemplo bem simples. O comportamento do Luan, até porque como ele tem 11 anos, ele está numa pré-adolescência, o comportamento dele atualmente não é previsível mais. Eu não consigo mais prever. Há um tempo atrás eu conseguia. A não verbalização dele, eu consegui identificar as coisas do Luan pelo olhar dele. Ou ele pegava na minha mão, ou ele me levava o que ele queria. Eu sabia quando ele estava com fome, quando ele quer ir ao banheiro, quando ele está sentindo dor. Por quê? Porque você acaba, quando a pessoa não consegue falar e também não consegue se expressar, porque também há essa dificuldade no autista, ele expressar emoções. O autista, ele não tem, ele tem que aprender as emoções, é até engraçado a gente falar isso, ele tem que aprender a mostrar que está feliz, ele tem que aprender a mostrar que está triste, ele tem que aprender isso, ele não sabe, como nós já nascemos, a gente já nasce, você está feliz, você sorri, não é? A gente tem que ensinar isso para ele. Então, com essa dificuldade, você acaba observando muito o outro. E aí você sabe cada detalhe do que ele vai fazer. Só que agora, nesse momento, o Luan já não é mais assim. Um exemplo simples. Vocês me perguntaram sobre ele ficar muito tempo aqui dentro de casa. Hoje eu falei, bom, vou pôr ele na padaria, né? Pôr
um agrado, a gente vai andando, pegando um solzinho, ele vai ficar feliz. Ledo engano. O que eu achei que poderia dar conforto e felicidade para ele, ele entrou em crise. Ele começou a ficar nervoso, se bateu pra caramba, bateu muito na cabeça, chegou aqui, arranhou o peito dele todo, ficou todo vermelho. Por quê? Porque ele ficou nervoso. Se você me perguntar o que aconteceu, Carmen, eu vou te responder, não sei. Então é por isso que eu te falo que quando aquela visão romântica do autista, porque o autista é uma criança, como o outro, é muito bonito isso, gente, eu acho isso muito legal, mas não é verdadeiro, porque tem momentos de extrema tensão, tem momentos que a gente não sabe simplesmente em que momento que a crise vai vir e por que ela está acontecendo. É crise de ansiedade. Eu conversei com a psicóloga, o que ela me explicou é que é uma crise de ansiedade. Por que é aquilo ali? Qual foi o gatilho? Não sei. Não sei se é porque ele não queria ir na panificadora, eu não sei porque o sol ficou quente. Então, essa rotina, assim, o que eu fico tentando, eu fico testando. Eu não desisto nunca, né? Eu não desisto nunca. Eu estou sempre testando novas coisas com o Luan. Não deu certo na panificadora, então dessa vez a gente vai de carro. De carro não está dando certo, então eu vou aqui na biblioteca. A biblioteca também não coube, então eu vou na piscina. Não dá a piscina, então vamos tentar um cavalo. É assim que a gente tenta. Até pela dificuldade de verbalização dele. Então, como eu te falei, assim, eles gostam de rotina, mas a gente não tem rotina nenhuma com eles. Nenhuma. O autista é uma surpresa diária para quem convive. Como que é a relação com a família? A família, quando recebeu o diagnóstico, acolheu, vocês fizeram algum tratamento também psicológico para se adequar ao crescimento dele? Tainara, cada família vai de uma forma diferente, reage de uma forma diferente, né? Eu, na verdade, quando a minha família teve uma aceitação muito boa, assim. Na verdade, eu sofri mais no processo todo, né? A descoberta do autismo no Luan foi o seguinte: o que eu via? Que o Luan era uma criança que, se você batia uma porta, ele não olhava, se você batia a palma, ele não prestava atenção, ele não dava função para os brinquedos, ele estava sempre assim, mais afim, ele gosta muito de filminho da Disney até hoje. Quer dizer, uma criança de 1 ano que fica 2 horas sentada assistindo filme da Disney, isso não está normal, né? E aí, o que eu achava é que o Luan estava perdendo a audição. Então, isso me apavorava. Quando eu pensei, poxa, ele vai ficar surdo, né? Que coisa ruim e tal. Quando veio o autismo, não apavorou a gente. Engraçado, a família não teve esse baque. Talvez porque a gente não soubesse como é que seria mais para frente. Porque quando a criancinha é autista, ela é fofa. O Luan era muito fofo, muito lindo e muito carinhoso. Então, ele não era um autista, por exemplo, agressivo, ele não era um autista que não queria carinho. Então, todo mundo aceitava o Luan, todo mundo amava o Luan. Né? E o fato de ele ser autista não gerava um problema. Na verdade, a complexidade está sendo maior agora que ele está crescendo. Por quê? Porque a fofura vai passar, né? A coisa de ficar pequenininho vai passar. Agora, uma crise dele é uma crise forte. É um garoto de 11 anos que tem força. Né? Não é mais uma coisinha pequenininha. Então, quando a gente descobriu o diagnóstico, a gente não ficou muito abalado. Eu não fiquei. Eu acho que Deus manda aquilo que a gente pode encarar. Mas hoje eu sinto que ele crescendo e eu ficando mais velha, né, o que a gente tem mais medo é quem é que vai ficar com ele depois. Então, na verdade, hoje eu preciso muito mais de um acompanhamento psicológico do que antes. Mas se eu tivesse tido desde o início, talvez eu tivesse muito mais estrutura, né? Porque ninguém fala para você como vai ser depois. Nenhum profissional vira para você e vai te contar. Ninguém fala. Eles só te falam o momento. O amanhã ninguém te conta. E outra coisa, quando você tem filho especial, você acaba criando uma grande família de todas as famílias que tem. Porque quando alguém tem filho especial, as mães viram irmãs. Todo mundo sabe o que o outro está sentindo. Nenhuma mãe entende melhor outra do que quem tem filho especial. Então a gente vira uma grande família, a gente se identifica em todos os lugares, dos medos, das ansiedades, da falta de profissional, da ausência de tratamento, isso de todos os detalhes. Então, a gente acaba virando essa grande família. Só que, ao mesmo tempo, a gente meio que centraliza a criação desses meninos. A gente não divide. Isso está errado, porque eles não são criados para a gente. Eles vieram para o mundo. Né? E é isso, e por isso a gente precisa de um apoio psicológico. É o que eu falo. O que antes eu não sentia falta, hoje eu sinto. Porque, por exemplo, na escola que o Luan estuda, tem psicólogos lá para os pais. Eu acho isso super importante. A gente tem que pensar que o tratamento do autista não é só para o autista, gente.
Não adianta você só tratar o autista se você não tratar a família. Você participa de alguma associação essas que existem de pais e amigos de autistas? Existe em Goiânia? Sim, eu conheci uma pessoa que eu amo de paixão, que é por isso que foi com ela que eu aprendi muita coisa, que é a Silvana da AMA, que é a Associação dos Amigos dos Autistas aqui de Goiânia. É uma associação que ela trabalha pra caramba, trabalhou durante muito tempo para ajudar essas mães, e lá eu comecei a conhecer várias mães e também várias situações de crianças e adultos sendo autistas. E é muito importante você ver isso, porque você vê que não tem discriminação, não tem essa coisa de porque a mãe era mais velha, ou a mãe era mais nova, porque é pobre, porque é rico, porque estuda. Não tem, entendeu? O autismo não tem discriminação. Aí você vê várias famílias, várias formas de encarar essa mesma coisa. Isso é muito importante, porque é muito bom, gente, quando você senta na frente de outra pessoa, que essa pessoa vive a mesma coisa que você percebe que não é só com seu filho, né? Não é só ele não está sozinho no mundo, tem outras pessoas e casos de sucesso também. Então eu participo dessa associação, mas nós temos também a AFAG, que também tem um trabalho muito legal. Então tem alguns movimentos interessantes aqui em Goiânia. A gente às vezes, inclusive, até monta grupos para atender essas mães, essas famílias que quando tem o diagnóstico, porque é isso, né? A pessoa quando tem o diagnóstico, ela não sabe o que fazer com ele. Porque não é uma coisa tipo assim, você tem bipolar, então nós vamos te dar o remédio, né, para você tratar a sua bipolaridade. Mas autismo não tem medicamento. Você fica trabalhando numa coisa, terapia, mas e aí? Entendeu? Então a gente ainda está sabendo muito pouco sobre essa questão do autismo. Características do autista, né? Os indícios que ele tem no início. Logo no início, aí, né? Tá. Vamos lá. O que é legal? Eu não sou médica, não sou profissional, mas assim, enquanto experiência, porque também quando mãe de autista a gente acaba meio que ficando PhD no assunto. O que é importante para os pais, né, quando eles começarem a perceber algum comportamento? Gente, a dificuldade da criança olhar nos olhos, tá, que é o contato visual que a gente sempre fala, o desinteresse pelo movimento externo, o desinteresse que a criança tem das coisas que acontecem fora, porque a criança é sempre muito curiosa, e também a falta de funcionalidade. O que é isso? Uma criança, quando pega, por exemplo, um carrinho, ela não sabe o que fazer com aquele carrinho. Aquele carrinho não é interessante para ela. Ela fica rodando a rodinha assim e não brinca. Outra característica também, quando a criança ela tem rotinas, assim, por exemplo, a dificuldade de alimentação, ela é muito seletiva na alimentação. Ela não é seletiva tipo frescurinha, não gosta, é seletiva mesmo de não conseguir pegar, de não conseguir comer, ter uma sensibilidade muito grande com alguns tecidos. Então, é bom perceber, nem sempre, gente, esse tipo de comportamento é birra, ou é porque a criança é teimosa, não é isso. Pode ser, sim, uma característica, pode ser sim um pequeno sinal de que sim, a criança pode ter um grau de autismo. Isso é bom ser observado, porque como eu falei, não tem exame que comprove, gente. Autismo é observação. Isso aí são 3 características bem interessantes para você perceber ou pelo menos questionar se isso pode ser autismo ou não. A gente optou por deixar esse tempo final para Carmen deixar um recado pra gente do grupo, para vocês que assistiram a gente até o final e também para agradecer também vocês que assistiram a gente até aqui e também agradecer a Carmen por ter se disposto a dar essa entrevista pra gente. Foi incrível esse trabalho, foi incrível essa entrevista. E é isso. Fica aí com o recado que ela deixou. Se me perguntarem o que eu acho, o que o mundo poderia fazer, sempre me fazem essa pergunta, o que o mundo poderia fazer pelo Luan? Eu acho que o Luan tem muito a fazer pelo mundo e o mundo pelo Luan. E quando eu falo isso, é porque quando nós falamos de seres humanos, todos nós somos independentes das nossas dificuldades, ou das nossas estranhezas, ou das nossas diferenças. Eu acho que uma coisa que a gente tem que aprender, e eu acho que o autismo nos ensina isso, eu acho que qualquer tipo de habilidade ou desabilidade humana nos ensina que todas as pessoas são preciosas, são necessárias, são importantes, que todas as pessoas têm o que nos ensinar, desde o autista até o gênio, até o psicólogo, ou aquele varredor de rua, ou o morador de rua. Todos nós temos que aprender um com os outros. E quando você convive com alguém que é especial e que aquela pessoa apresenta ali algum tipo de dificuldade, você enxerga que atrás daquela dificuldade tem 1 milhão de habilidades extraordinárias. Eu falo que o Luan é a criança, é a pessoa que melhor fala com o olhar. Isso é uma coisa que a gente aprende com ele. Então, o que eu espero? Eu espero que essa experiência, né, que vocês estão tendo, inclusive aí, vendo sobre algumas entrevistas das mães de crianças autistas, que vocês possam ter esse olhar diferente naquilo que não é igual. Porque a gente não tem que tentar igualar ninguém. A gente tem que tentar aceitar as pessoas
como elas são, diferentes. E é isso que faz a gente ter um mundo tão bonito. Né? Porque se fosse tudo igual, ia ser muito chato, né, gente?